Quero falar com vocês é exatamente na aula de hoje a respeito da utilização dessas radiações, né, em tratamentos, que é o que a gente mais está interessado, né, em terapias, tá? E, claro, diagnóstico e terapia, né? Então, as radiações, essa, tá gravando? Já tá lá? Então, as radiações no diagnóstico e em terapias. Primeira coisa que a gente tem, claro, já estou falando aqui para vocês, né, é a questão de, né, o raio-x sendo utilizado para foi o primeiro emprego, né, é, tem relatos, né, de que nunca uma descoberta teve uma aplicação tão imediata quanto o raio-x, tá? O raio-x ele foi descoberto em 1895 e já estava sendo usado aqui, ó, pelo Röntgen, o seu descobridor, né, para fazer imagem, né, dos ossos lá da mão da esposa. Então, de cara, a galera já ficou, falou assim, pô, vamos usar isso daí, né, para poder, quebrou o osso, para fazer qualquer tipo de diagnóstico de um problema, né, ortopédico, né, e, e isso que realmente é que fez com que, né, esse grande boom, né, da utilização do raio-x, né, na área médica, foi que realmente concedeu, né, o Nobel de Física ao Röntgen em 1901. Foi o primeiro Nobel, né, de Física, foi dado em 1901 e foi dado pela descoberta do raio-x. Tá? Uma coisa interessante, eu falei para vocês da radiação, né? Do pessoal aqui, ó, do Becquerel, do Pierre, da Marie Curie, né? A Marie Curie estava na França, né? Casado com o Pierre morreu em 1906. Isso é uma história interessante, né? Atropelado por uma charrete, vamos colocar assim, né? Um coche, né? E, e a Marie Curie, né? Ela polonesa, né? Hoje é a Polônia, de onde ela veio, né? E é estrangeira na França, né? Os caras lá não são muito receptivos, né? Sendo sincero, né? A estrangeiros. Até hoje tem problemas, né? Mas aí o que que aconteceu? Ela, mulher no início do século XX, né? Na academia. A academia até hoje não tem uma equidade de gênero, né? Não sei, na biologia talvez seja, mas assim, principalmente nas exatas, que é a minha área, né? Não tem uma equidade de gênero, né? Nas ciências exatas. Só não posso falar com muita segurança, tá? Há alguns anos atrás, o Nobel de Física foi concedido para uma mulher, né? E apesar de todo o trabalho dela, ela na instituição que ela trabalhava, que ela trabalha, né? Ela não está no topo de carreira. Então, tinha colegas dela, né, de serviço, né, já no topo de carreira, que passavam longe de ganhar o Nobel, e ela, né, com toda a contribuição que ela tinha, né, tanto que ganhou, tinha dado, né, e tanto que ganhou o Nobel, e ela não tinha conseguido chegar no topo de carreira. Enfim, esses assuntos são pano para manga, né? E a Marie Curie, imagina isso no início do século XX, né? Então, a Marie Curie vai ali com muita dificuldade continuar o trabalho dela, né? Com muita competência, né? Realmente, questão meritocrática ali transcendia, né? E ela, mas mesmo assim, ela foi muito, sofreu muito preconceito e tal, tudo mais. Mas o ponto de virada na carreira da Marie Curie foi durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ela, ela pega um equipamento de raio-x, bota
um, um caminhãozinho, né? E vai para o campo de batalha. Ela vai, ela vai trabalhar ali, junto com os médicos ali, fazendo diagnóstico, né? Assim, com raio-x para socorrer os soldados franceses na Primeira Guerra Mundial. E ela não pensa duas vezes, ela insiste, faz propaganda tal, até que os caras veem realmente a utilidade daquilo ali, né? Daquele equipamento e tal, e começam a distribuir em todas as partes ali da guerra. Mas, e aí os franceses, né, veem, olha só, uma polonesa fazendo isso, né, esse bem todo pelos franceses, né, no meio de uma guerra, né, e no campo de batalha, não é assim, né, fugindo, nem de longe, né, e aí os franceses, aí a partir desse momento, os franceses vão se apaixonar por ela. Ela vai ser a primeira mulher catedrática, né, a ter uma cátedra, né, na Sorbonne, tá, em Paris, e é exatamente a cátedra do Pierre, marido dela. Ela assume a cátedra do Pierre, e ela é a primeira mulher. E algum tempo depois ela vai ganhar o segundo Nobel dela, né, de Química, né, então uma mulher no início do século XX com dois Nobéis, né, então a história dela é bastante interessante. Mas, desculpa me estender nesse assunto aqui, né? Então, o raio-x, então, ele é usado para fazer imageamento, né? A gente já conversou a respeito disso. E uma técnica que se usa hoje em dia, né, que é de raio-x, dada o desenvolvimento que a gente tem de fazer essas imagens, aqui, como eu mostrei para vocês, a gente usava não há muito tempo, né? A gente usa em muitos lugares ainda, né, uma emulsão, uma chapa fotográfica, né? Equipamentos mais modernos são digitais, né? Você faz a digitalização da imagem, você tem cintiladores que você transforma esse sinal em um sinal digital e você tem né, JPEG ali do seu raio-x, né, que a gente costuma comumente chamar, né? Então é muito fácil, é muito rápido, né, fazer esse tipo de imagem, né? E aí os caras falaram assim, bom, vamos fazer o seguinte, com recursos computacionais que a gente tem hoje, vamos pegar e vamos fazer centenas de imagens com diferentes ângulos, né? E aí, com um recurso matemático, a gente consegue, com essas imagens planas, né, a gente consegue, talvez, reconstruir tridimensionalmente, né, um objeto, né? Então, o que eu estou falando aqui com vocês deixa eu fixar isso, cara, que fica melhor. É a parte de tomografia. Tomografia é, né, a utilização de raio-x. Então, só para ilustrar, né, a gente tem aqui um tomógrafo, talvez alguns de vocês já tenham feito exames de diagnóstico, né? Então, ele é usado para fazer imagem, né? Imaginamento. Aqui, por exemplo, né, uma imagem muito bonita do crânio, tomografia de crânio. Então, você tem seções retas, né? Então, o feixe de raio-x, ele é muito estreito, né? Ele vai, né, recortando, né, né? Como se eu tenho um corpo aqui, ele vai fazendo imagens, seções retas, né? Só que ele não vai fazendo isso aqui, ele vai tirando imagens de diferentes ângulos, né? E o computador reconstrói essa imagem para a gente, né? Aqui você tem, então, a fonte de raio-x, a pessoa deita aqui, né? Deita e é levada para dentro da fonte de raio-x. Então, aqui tem a fonte, que vai rodar para tirar a imagem, né? Diferentes raios-x ao longo, né, da circunferência ao redor, e, claro, diametralmente oposto, você tem a fonte, do outro lado você coloca o detector, né? E ele vai rodando, né? O cintilador, ele vai rodando e tirando centenas de imagens, né? E, claro, né, ele vai andando, pum, 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 e aí você acaba, né? Aqui são seções retas, né? Claro que o que está mais claro aqui é a estrutura óssea, que, como eu falei para vocês ontem, né? Ontem, né?
é o que absorve mais o raio-x, né? Mas você também tem um contraste, né, de tecidos que absorvem menos, né? Então você consegue ter uma ideia também, dada a resolução que se tem hoje em dia, né, de detecção, de tecidos também moles, tá? Mas tem outra técnica mais especial para imageamento de tecidos moles, né? Já vou falar a respeito deles, né? Que é a parte de ressonância magnética nuclear. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a parte de diagnóstico, mas é importante frisar, a gente tem a parte de imagem morfológica. Então, você vai fazer ver se tem, por exemplo, um tumor, né? E então você tem ali os padrões tradicionais, né? E aí você tem, por exemplo, se tem um tumor, vai ter alguma coisa ali diferente, né? Um nódulo, né? Um cisto, né? Ali diferente, um corpo estranho ali. A questão morfológica também tem problema, tem questões fisiológicas, né? Leva a problemas patológicos, né? Por exemplo, né, uma obstrução nasal, né? Então, um desvio de septo, né? Então, isso é também diagnosticado ali, né? Beleza? Então, isso aqui é morfológico. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque é só uma imagem da morfologia, da forma, tá? Existe outra técnica que vai dar informações para a gente, né? Fisiológicas. Daqui a pouco eu vou falar realmente, tá? Então, esse é o raio-x. E, então, agora, quero falar sobre RMN. Aqui na Unifal tem um equipamento de RMN, mas não é... Tem um slidezinho bonitinho disso, tá? Vou contar essa história aqui para vocês. Ressonância magnética nuclear, aqui já tenho para ilustrar, né, uma imagem. Claro que aqui é preto e branco, né, tons de cinza, né, mas se você quiser colorir, é só uma questão computacional. Tá? O que é ressonância nuclear, magnética nuclear, tá? E eu vou contar essa história para vocês. A gente já comentou, desde lá do comecinho, nesse slide aqui, né? O que era um momento de dipolo magnético, quando a gente estava falando de ímãs. Eu defini com vocês, né? Um momento de dipolo magnético. Isso é super importante aqui, né? E disse para vocês, né? Um momento de dipolo magnético. E aqui tem a energia de um momento de dipolo magnético na presença de um campo magnético externo. Foi isso que eu usei para poder explicar a bússola, né? E, bom, contando a historinha, no início da década de 20, 1920, nós já estamos no início da década de 20, só que do século 21, né? 1920, a galera descobriu que elétrons tinham um momento de dipolo magnético. Ou seja, o elétron em si é como se ele fosse um imãzinho, tá? Então, vou buscar aqui mesmo, né? Você tem um núcleo do átomo, né? Você tem lá, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Então, você tem um próton, carga mais zero. E aí a galera descobriu que o elétron aqui orbitando, isso no início da década de 1921, exatamente. Experiência de Stern e Gerlach, dois alemães, né? Você tem um elétron aqui, então esse cara aqui é um núcleo, e o elétron aqui, e descobriu-se que o elétron ele é como se fosse um imãzinho, né? Ele tem um momento de dipolo magnético, aqui se chamou simplesmente de spin por questões históricas, tá? É como se ele fosse aqui, ó, tivesse aqui um polo norte e um polo sul, como se ele fosse um imãzinho, tá? Ele tem propriedades magnéticas, tá? Quando a gente vai para a tabela periódica,
que a gente tem aqui, por exemplo, o ferro, né? O que a gente está colocando aqui, tá? Aqui a distribuição de Pauli, né? Eletrônica 1s2, 2s2 e tal. A gente vai colocando spin para cima, spin para baixo, spin para cima, em cada quadradinho, isso aqui é um orbital químico, né? Do pessoal da química, né? Esse spin para cima e spin para baixo é o momento de dipolo magnético do elétron que a gente está distribuindo aqui nos orbitais, tá? É como se fosse um ímãzinho. E ele tem, né? A gente só consegue, ele é um vetorzinho, ele pode estar em qualquer direção no espaço, mas devido a um problema não, mas uma questão quântica, né? Que é o princípio de incerteza de Heisenberg, a gente só consegue saber em uma direção. Se eu estou olhando aqui na vertical, eu só consigo saber quanto que ele vale, a componente dele, né? Na vertical, ou seja, a projeção dele aqui na vertical. Então, se ele pode estar para cima ou para baixo. Se eu quiser fazer uma medida na horizontal, eu vou saber na horizontal, mas eu não sei mais a vertical, tá? Então, eu só sei para a direita ou para a esquerda. Então, eu só sei duas componentes dele devido a uma questão associada ao princípio de incerteza, tá? E isso vem da dualidade onda-partícula. É natural. Quando você trata elétrons como onda, a questão do princípio de incerteza, ela vem junto, tá? Mas, para quem quiser, depois eu posso indicar alguma leitura básica a respeito disso. Então, são spins, né? Então, o elétron funciona, que é mais conhecido, né? Funciona como um imãzinho, tá? E isso aqui é importante, olha só, né? Vou copiar esse cara aqui, peraí. Né? Pá, eu vou colocar tudo isso aqui lá para baixo. Então, em 1945, a galera descobriu que... Vou voltar, copiar o meu desenho só para... Eita, galera descobriu, né? Um cara descobriu. Descobriu-se o quê? Prótons também tinham spin, né? Polo norte e polo sul. Ou seja, o núcleo também, as partículas que compõem um núcleo também tinham, né, propriedades magnéticas, ou seja, tinha ali um momento de polo magnético, tá? Né? Quem descobriu esse camarada aí, na verdade foram dois caras, né? Um suíço, né, o Felix Bloch, e o Purcell, né, um americano mais conhecido, né? Eles vão descobrir o momento magnético, né, nuclear. Eles vão ganhar o Nobel de Física em 1952 por essa descoberta, né? E só um tempo depois, em 1966, né, esse cara aqui, ó, o Richard Ernest, né, ele pensa numa aplicação para isso, tá? E vai ganhar o Nobel de Química, um cara que usa muito em Química, tá? Em 1991, tá? Para essa aplicação, que é a ressonância magnética nuclear, tá? E em 1973, olha só quanto tempo a coisa demora, né? Dois caras, né? O Demian e o Lautenburg, né? Eles fazem o primeiro equipamento para fazer imagens, né? Por ressonância nuclear magnética, tá? Então, vou pensar aqui o seguinte, tá? Primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha, tá? Esse cara que está aqui, ó, é energia magnética, né? Quando a gente tem
um momento de dipolo magnético na presença de um campo magnético externo, um B, paguei aqui no divido, B externo. Como tem um ângulo entre eles, olha só, ele depende do ângulo, tá? Ele está dependente do ângulo aqui, ó, entre eles. Então, a gente viu que esse camarada aqui, ele só pode ter duas orientações. Como eu estou colocando o campo magnético na vertical, então eu estou interessado, né, quando, né, ele está ali, então eu só consigo saber quando ele está para cima, vamos chamar de up, ou quando ele está para baixo. Então, são os componentes desse Mi daqui, tá? Então, quando ele está para cima, ele está paralelo ao B. Quando ele está paralelo ao B, quando ele está paralelo ao B, opa, está aqui. A energia do sistema é menos MB, negativo. Quando ele está antiparalelo, apontando para baixo, down, né? Cadê? Eita, tá aqui. A energia dele é mais MB. Por quê? Porque o ângulo é cosseno de π. 180 graus é menos 1, com menos aqui na frente vai ficar positivo. Então, eu tenho um sistema de dois níveis. Eu tenho um nível de energia, um estado, quando ele está, né, menos MB mais MB. Esse delta aqui de energia, né? Essa diferença de energia, quanto que é? 2 mi B, B é o campo magnético, mi é o spin, momento de polo magnético de spin, dois níveis, né? Então, aqui, quando ele está antiparalelo, e aqui, quando ele está paralelo. A condição de mais baixa energia é condição quando ele está paralelo, não é isso? Agora, olha só, olha a ideia da galera. Então, eu tenho um sisteminha de dois níveis. Tá aqui, ó, dois níveis. Quando eu jogo um fóton, né, com energia exatamente igual, né, ao delta de energia entre esses dois níveis, né, o camarada que está no nível de baixo pula para o nível de cima. Ele sai de um estado e vai para o outro. Ele absorve o fóton. Quando não tem a energia, o fóton não tem a energia suficiente para poder fazer essa transição, né? O fóton passa reto, ele era o quê? Transparente, não é isso? Então, o que que os caras fizeram? Vamos pensar o seguinte, bom, né? O que que tem no nosso corpo? Água, não é isso? 70%, quase 70% do nosso corpo é água, né? E o que que tem na água? Hidrogênio, né? E o que que tem lá no hidrogênio? O núcleo dele é próton, um único próton, né? Então ele pensou o seguinte: bom, aonde que está concentrada a maior parte da água? No tecido ósseo ou no tecido mole? No tecido mole, né? Nos músculos, no interior das células, né? Claro, o tecido ósseo é vivo também, né? São células e tal. Mas a concentração maior de água, né? É no tecido mole, tem prótons lá. Então o cara pensou o seguinte, ó, vamos colocar, né? O indivíduo, vamos pensar assim, né? A célula, né? Dentro de uma região onde tem um campo magnético. Joia? Com uma orientação que eu sei qual que é a orientação do campo magnético. Beleza? Quando eu coloco o camarada dentro do campo magnético, né? O que vai acontecer? Os momentos de polo magnético de spin do núcleo vão orientar para o campo magnético externo.
E aí, o que que eu vou fazer? Vão orientar. Se estão orientados, eles vão estar na condição de mais baixa energia. Então, eles vão ficar aqui. E aí, o que que ele vai fazer? Nessa condição, vou jogar um fóton com a energia certa, tá? Quando ele tem a energia certa, ele vai absorver. Absorver significa o quê? O material ficou opaco. Olha só, diferente do raio-x, agora, para esse tipo de radiação especificamente, para esses fótons especificamente, né, naquela energia, naquele comprimento de onda, o tecido mole é que vai ficar opaco, vai ficar mais opaco do que o ósseo. Olha que legal, né? Então, essa é a imagenzinha do que eu estou tentando contar aqui para vocês, né? Então, inicialmente, né, esses momentos de polo magnético estão todos aleatórios lá, cada um apontando de cada, e cada um desses spins aqui é um núcleo está associado a um próton de um núcleo de um átomo de hidrogênio lá. Quando você coloca ele na presença de um campo magnético externo, todo mundo roda, que nem a bússola, que nem a agulha da bússola se alinha com o campo magnético terrestre, né? E aí você joga, né? No caso aqui, fótons, né? Na região de que parte do espectro, né? Microondas, radiofrequência, né? Então, esse cara que está aqui, simplesmente o que a gente chama é RF, pulsos de RF. Quando você dá esses pulsos e o camarada absorve, ele vai para a condição de antiparalelo. A energia é maior quando ele está antiparalelo. Então, ele absorveu. E o que que é isso? Por que que chama ressonância? Ressonância é quando a gente excita, a gente perturba um sistema, né, de tal forma que a gente consegue promover uma transição nele, né, que é uma transição permitida quanticamente. Permitida, assim, é uma condição natural dele, tá? Então, pessoal que trabalha com música, né, violão, quando vai afinar o violão, usa, por exemplo, né, um diapasão, pode ser físico, né, ou pode ser, hoje em dia, um diapasão eletrônico, né? Você tem até aplicativos de celular que fazem isso para você, né? Então, o que é o diapasão? O diapasão, o eletrônico ou o celular, né, ele emite um som com uma frequência bem definida. Você quer afinar o teu violão na nota em Lá, né? Em 440 Hz, essa é a frequência, tá? Como é que você sabe que o violão está emitindo a hora que você toca na corda, ele está emitindo aquela frequência certinha? Então, o que que você faz? Você vai ajustando as propriedades do violão, na verdade, vai esticando, mudando a tração na corda, né? Quando você muda a tração na corda, você roda a cravilha, né? Você estica mais ou menos a corda, o que que acontece? Você muda a frequência natural de vibração da corda. Lembra que eu falei para vocês que é uma propriedade ondulatória. Quando você prende uma onda no espaço, ela não pode mais ter qualquer frequência, ela não pode mais ter qualquer comprimento de onda. Eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas, tá? E então, o que que eu faço? Eu vou sintonizar, essa é a palavra correta. Sintonia é uma ressonância. Então, eu vou colocar o som, né, no meu celular, ou então no diapasão antigo, né, o Lá, né, e deixo ele perto da corda. E aí eu vou ajustando a cravilha, né, até que ponto? Até o ponto em que a corda vibra sozinha, né? Por quê? Porque a energia da onda do diapasão, ela consegue excitar a corda, porque é uma vibração mecânica o som. Então, na hora que aquela vibração mecânica está sendo emitida pelo diapasão ou pelo seu diapasão eletrônico, lá o aplicativo do celular, né? Aquela onda sonora bate na corda e faz ela vibrar. Se é uma frequência permitida, a corda vibra, ressona, ressonância.
Se a frequência da corda não é aquela do diapasão, ele fica transparente, ele não vibra, não tem ressonância. Então, ele só vai vibrar com a frequência certa. Então, isso é um fenômeno de ressonância. Tá? A gente usa isso, né, de maneira metafórica, vamos dizer assim, né? Faz até, não quero entrar nessas questões esotéricas e tal, tudo mais, né? Mas, assim, em termos de relacionamento, pô, a vibe do cara é a mesma que a minha. Ou então, assim, né? Pô, a gente se entende muito bem, eu e a minha namorada, né? A gente está em sintonia, a gente está em ressonância, quer dizer que quando a gente está o quê? Igual, né? Está na mesma frequência, na mesma energia, né? Isso é ressonância. Então, quando acontece isso, o cara fica opaco, né? E aí, da mesma maneira, né? Você tem, né? Consegue produzir imagens. Então, aqui, o equipamento de diagnóstico MRN, né? Da GE, um dos grandes fabricantes, você vê que ele é muito parecido com um tomógrafo, de modo geral, né? E o que, que tem aqui dentro, né? Aqui tem bobinas magnéticas, né? Então, você tem dispositivos eletroímãs, vamos dizer assim, que a gente chama de modo mais geral, bobinas, né? Que geram um campo magnético em diferentes direções, tá? Você roda, coloca na vertical, na horizontal, ao longo do seu corpo, perpendicular ao seu corpo e tal, tudo mais, né? E vai ter fontes de micro-ondas, de pulsos de radiofrequência, né? Então, ele coloca o campo magnético, né? Coloca o campo magnético e tem que dar pulso. E aí, o que que acontece? Do outro lado, você coloca o quê? Detetores daquela onda especificamente. No caso, no tomógrafo, você tinha o raio-x, que é uma onda eletromagnética com um comprimento de onda bem pequenininho, né? Agora aqui, né, você tem radiofrequência, que é uma onda com comprimento de onda bem maior, tá? Qual que é tem vantagens e desvantagens. A primeira, a princípio, que a gente pode pensar é o seguinte: bom, o cara para fazer tomografia, ele fica lá, tempo de imaginamento é 15, 30, 40 minutos, né? Tomando raio-x, né? Que é radiação ionizante, que pode fazer algum mal com você, né? Como eu falei na outra aula. Agora, aqui é radiofrequência, é micro-ondas. E a gente, né, não estamos falando de ionização, tá? Micro-ondas aqui, né? No máximo que pode acontecer é excitar espectro vibracional e aquecer um pouquinho ali onde que está sendo irradiado, né? Porém, tem detalhes muito mal. Tem a questão também de injeção de corantes, né? Quanto que aqui no, no RMN é a base de gadolínio, tá? Depois o corpo metaboliza, né? Aquele camarada, né? Eles usam mais para dar contraste, né? Porque o gadolínio, ele especialmente, ele é escolhido especialmente porque ele vai, diferente da água, né? Ele vai absorver mais a radiação, então vai permitir que você tenha detalhes, informações mais detalhadas, com maior resolução, né? Do que você está interessado. Tá? Bom, explicando um pouquinho disso, beleza? Bom, acabei de falar para vocês. E, né? Estou falando de radiação, né? Raio-X. Raio-X é uma radiação ionizante. Então, aqui é para diagnóstico. A gente faz de novo também, né? Uma imagem, né? De novo, né? O que a gente vai ter aqui é um estudo morfológico, né? Do tecido seu.
Né? E aí, voltando a falar, então, aqui é radiação ionizante. De repente, pensa assim comigo, de repente pode ser interessante eu irradiar determinada parte do corpo para poder realmente matar aquele. A intenção agora é realmente matar a célula. Isso é terapia. Quando é que isso é interessante? Quando a gente tem um tumor, né? Então aqui eu vou falar sobre, né, a parte terapêutica né, dessa brincadeira aqui, né? É a radioterapia. Então aqui, olha só, a radioterapia, ela, né, por exemplo, a gente pode usar o raio-x, né? O raio-x, legal, ele tem aí energia aí de, eita, né? Lá em cima que tá, né? Você tem aqui o raio-x, lá em cima que tá a energia do raio-x. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o raio-x aqui, ó, tá com energia de 10 a 4, 10 a 5 elétron-volts, né? Porém, tem uma galera mais poderosa. Tem os raios gamas, que é da ordem de 10 a 6 raios, 10 a 6 milhões de elétron-volts. Aqui são centenas de milhares, enquanto que aqui é milhões de elétron-volts, né? Então, pode ser que a gente, em alguns casos particulares, o raio-x não seja suficiente, a gente precisa de ter raios gamas. Então, na radioterapia, a gente usa raio-x ou então a radiação, né? Vamos colocar aqui raios gama, né? Então, são radiação, né, altamente ionizantes. Eita, tá travando. A ideia é realmente matar a célula. Então, algum exemplozinho que eu vou copiar os três de uma vez. Uma maquininha, já vou explicar ela. Então, aqui você tem realmente, olha só, uma fonte, né? Você tem aqui uma fonte de radiação ionizante. Pode ser o raio-x, tá? Eita, travando. Raio-x. No raio-x é aquilo que a gente explicou, ó, um tubo de raios catódicos, tá? Agora, para ter raios gama, né, a gente precisa de ter elementos radioativos, tá? Então, aqui pode ser tanto o raio-x quanto o raio gama, né? E o que que o cara faz? Ele ilumina, né? Vai dar pulsos aqui de alta energia, né? Sobre a região que você quer matar as células, né? Normalmente aqui, essa é a mesma imagem do cara lá, né? Você tem essas luzes aqui que é para orientar o técnico lá do- da radioterapia, né? Para colocar o feixe, né? Exatamente sobre a região que você quer iluminar, para poder matar o seu tumor, tá? Então, às vezes, então, você tem então, um tubo de raios catódicos, agora, no caso, né, de raios gamas, isso é importante, né? Você usa, né, elementos, né, radioativos, tá? Por exemplo, cobalto 60. O que que é cobalto 60? Cobalto 60 é um isótopo do cobalto, tá? Vamos pegar aqui a tabela periódica, né? Vou voltar aqui. O cobalto, o número atômico dele, não, desculpa, é 27, ou seja, ele tem 27 prótons, né?
E ele tem, né, o número de massa dele é próximo de 59, né? Então, ele tem 59 prótons e nêutrons, tá? Então, o cobalto 60 é um cobalto que tem um nêutron a mais do que o usual na natureza, tá? Olha a galera que tem de cobalto, tá? Todos esses aqui são os isótopos do cobalto, né? Então, aqui, ó, né, tem o que eles emitem, ó. Quem emite partícula alfa, prótons, nêutrons, né? Fissura espontaneamente, emissão beta, beta mais, né? E tem toda essa galera que está aqui. Cadê o cobalto, né? 60, tá aqui, ó. Cobalto 60, ele é azulzinho, ele emite radiação beta, né? Menos ali. Então você tem, né, cobalto 60, os mais famoso da galera toda aqui, o césio, infelizmente é o mais famoso, 137. O outro é o rádio 226. Por que o césio 137 é famoso para nós? Por causa do incidente lá de Goiânia, né, na década de 80. Os caras. Então, aqui, o cara coloca lá o Césio 137, devidamente blindado, parecido com isso daqui, ó. Né? Um equipamentozinho desse. Aqui, essa parte aqui, ó, você tem uma fonte, tu coloca o Césio 137 lá, tá blindado em volta, e ele tem um buraquinho, então ele consegue escapar ali alguma coisa a partir do buraco, você coloca placas colimadoras, aí você tem um feixe, que é o que sai, né? E aqui você coloca a pessoa. Né, deitada ali para, por exemplo, né, ser irradiada no câncer de tireoide, no rim, onde quer que seja, no cérebro, né? E os caras se desfizeram de um equipamento desse num ferro velho, jogaram no ferro velho. Aí a galera foi lá brincar com o trem, né? Arrancar, desmontaram tal, tal, e pegaram aquelas pastilhas lá de Césio 137, né? Não sabia o que que era, né? E esparramou para muita gente, tá? Porque é material radioativo, ele brilha, ele luminesce, né? O cara, o trem fosforescente, ele tá brilhando, né? Que legal, não sei o quê, blá, 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 blá. Esparramou para muita gente, né? E aí contaminou, matou, né? Muita gente, tá? Infelizmente, né? Então, a ideia é iluminar esses caras, não realmente para matar, tá? Então, só para especificar, né? A gente tem, né, na radioterapia dois tipos, né? O que a gente chama de teleterapia, o que a gente chama, né? Eu não sou técnico nem especialista nisso, né? O que os caras chamam de teleterapia, que é longe, que é esse que eu coloquei aqui para vocês, né? E o pior, cara, né? Foda a gente pensar nisso, é a braqui, que é perto, tá? Braquiterapia, né? Pensa aqui comigo, olha só. Quando você está iluminando aqui, você está iluminando também uma série de outros tecidos que, a princípio, não são, né? São, né? Claro que você vai matar o tumor, é bem cirúrgico, vamos dizer assim, é fino, né? Tal, tudo mais, mas vai ter um montão de gente, de célula antes e depois ali ao redor daquele tumor, não é isso? Então, dependendo da situação, né? É mais interessante que você faça o quê? Mais cirúrgico ainda. Então, o que que eles fazem? Eles pegam, né, um tubo ou uma agulha, né, colocam o material radioativo, né, o cobalto, o 60, o césio, né, dentro dessa agulha, né, desse cano, e coloca dentro de você. E vai lá no tumor e, né, irradia ali, exatamente, localmente ali no tumor, tá? Brincadeira não, né? Mas entendeu como é que funciona? Esse aqui é o mais.
terrível, né? Eu detesto falar dessas coisas. Faço mal só de pensar. É, beleza? Então, agora, já que a gente está falando disso, né? De será que esses elementos radioativos, eles são sempre assim, perigosos? Né? Existem uma galera que a gente chama de radiofármacos. Você já deve ter ouvido falar. Quem acompanha notícia aí, tá vendo que o Brasil está passando por um aperto na produção de radiofármacos. Imagina, quem que precisa de radiofármacos? Gente que está de boa com a vida? Não, né? Gente que está precisando, né? Não só, também é usado, né, para diagnóstico, mas também para terapia. Qual que é a ideia? Pegar uma molécula, aqui é uma molécula, o nome técnico dela é FDG, ela é derivada da glicose, né? Uma molécula glicogênica, né? É o FDG. Mas o que que é importante? Nessa molécula aqui, você associa um elemento radioativo, né? Aqui é o flúor 18, tá? Adoro isso aqui, ele faz um 3D igual, né? O flúor, né? Tá aqui, flúor 18, ele tá no roxinho, então ele emite, né, a beta mais, né? Então, pega, associa, coloca aqui, nesse camarada aqui, né? Esse cara radioativo, numa molécula, né? E dá essa molécula, coloca essa molécula no cara. Essa molécula, ela vai ser metabolizada pelo organismo e vai parar em determinados órgãos específicos, né? Então, essa molécula, o FDG, ela carrega o elemento radioativo até o lugar em que você quer. Um exemplo mais comum disso, além do FDG, talvez vocês tenham ouvido falar mais, né? É, é o iodeto de sódio, porque o iodo, ele é metabolizado preferencialmente aonde? Ele vai parar, vamos falar assim, né? O iodo, na hora que a gente ingere ele, vai parar preferencialmente na tireoide, né? Então, ele é metabolizado. Então, o iodeto de sódio, né, é um sal, né? A princípio, não tem nenhum problema. Mas só que eles são preparados com dois iodos diferentes. O iodo é o 123 e o iodo, né, 131. Esse camarada que está aqui emite radiações gama e esse cara que está aqui, beta, tá? E aí, então, o que que acontece? O iodo, se você ingere o iodo, né, o iodeto de sódio, com esses
iodo, átomos de iodo radioativos, dependendo de um ou de outro, né, dependendo da função, da função que você quer, vai parar lá na tireoide, né? Ele é metabolizado e dependendo da patologia, ele vai parar em determinados lugares específicos. Olha só, né? Então, ele pode ser usado para parar lá no tumor e aí irradiar, né? E matar as células ali onde é. Ou, né? Esse é a questão da terapia, né? Ele carrega o fármaco e tal. Ou então, né? Ele pode ser usado, como ele vai parar lá, no lugar certo, dependendo da fisiologia ou da patologia do tecido que você quer, né? Avaliar, né? Ele emite radiação gama e radiação gama, o que é? Luz, são fótons de alta energia. Então, em vez de usar essa radiação gama para matar as células, você pode usar essa luz, né, que está sendo emitida ali, né, para enxergar. E aí, você tem, né, usa-se o que eles chamam de cintiladores, tá? Para enxergar esses raios gama. Né? Então, você ingeriu, o camarada parou lá no tecido, né? Ele foi metabolizado, dependendo da fisiologia barra patologia, né? Ele vai se concentrar em diferentes partes do seu tecido, né? E você, né, tem aqui um equipamento, né, que vai fazer uma imagem do tecido, aonde que está sendo, onde tem a fonte de raios gama. Esse camarada tem uma vantagem muito maior, né, claro, do que a radioterapia, né, que a radioterapia, né, a parte de imageamento, né, porque aqui você tem o quê? A parte morfológica só, tanto na tomografia quanto no RMN, né, ressonância magnética, você tem a parte morfológica. Aqui, ele vai parar não só no tecido que você quer, mas dependendo de como o tecido estiver operando, trabalhando, se ele está fisiologicamente saudável ou não, tem uma patologia ali, e ele vai parar em lugares diferentes. Então, não só uma imagem, mas você tem como avaliar também como está a saúde fisiológica do tecido, né? Então, mas olha só, é um custo que você paga, porque você está ingerindo, né, elementos que são danosos, né? Claro que a radiação gama, né, ela vai, né, causar ionização no tecido ali em volta também pode ser prejudicial. Então, esses camaradas que estão aqui, eles não podem ingerir e fica lá indefinidamente. Esses átomos vão se desintegrando e chega um ponto em que ele para de emitir as radiações. Esse tempo em que ele se desintegra e para de emitir radiação é o chamado meia-vida do elemento radioativo. Então, esses camaradas que são usados em radiofármacos, né, são gente que tem que ter vida curta, né? Não posso ingerir o camarada e o cara fica lá 1 ano emitindo radiação gama dentro de mim. Aí eu vou morrer por causa disso, né? Tem que ser tempos de vida, esse tempo em que você coloca ele vai desintegrando, emitindo radiação gama, até que ele para, né? De horas, pelo menos, né? Certo? Então, esses isótopos, né, radioativos, eles são, em geral, artificialmente produzidos, né? Então, a gente produz, tem na natureza, claro, mas a gente pode produzir, né, isótopos, né? Eles são produzidos artificialmente. Aonde que se faz isso no Brasil? Principalmente no IPEM, em São Paulo, dentro da USP. Então, pensem aqui comigo. O IPEM é o Instituto de Pesquisas Nucleares. Fica, fica dentro da USP, mas não é a USP, né? Então, isso tem uma conotação importante, porque ele é algo associado
academia, né? E a gente está vivendo um corte de verbas, né? De financiamento brutal, tá? Não é uma coisa assim, talvez vocês não saibam, né? Não é uma coisa assim, te dava 10, agora eu vou te dar, vamos fazer uma economia? Eu vou te dar 8 agora, beleza? Não, eu vou te dar 6. Não, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo hoje em dia é assim, ó, eu te dava 10, agora eu não vou te dar mais nada. É isso que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, CNPq, ano passado, né, tinha uma certa verba para financiar todas a pesquisa do país, né, de modo geral, né, é o CNPq, né, tem a CAPES também, que indiretamente ajuda nesse financiamento, mas o CNPq, que é a agência principal de financiamento da pesquisa, né, nacional, tinha uma certa quantidade de recursos. Essa quantidade de recursos foi extremamente, assim, cortada. Chegou ao ponto de ameaçar a produção de radiofármacos lá no IPEM. Não tinha dinheiro para produzir radiofármacos. Aí o que aconteceu? Aí falou assim, pô, vai cortar? Vai, mas olha aí, vai produzir mais radiofármacos. E aí, cara? Aí os caras, não, peraí, então, peraí. Então eu vou deixar uma graninha aqui para lá pro cara fazer radiofármacos. É isso que a gente está vivendo hoje em dia. Tá? Enfim, é importante a gente ter essa noção também, porque é político, né? Então, não é só uma questão de produzir ciência para se descobrir algo novo, não sei o quê. Não, né? O que está em jogo é realmente questões hum, muito mais fundamentais. Beleza? Bom, então, ainda falando de, de, de estudo, né? Uma parte que eu não podia deixar de falar é a utilização de lasers. Estão saindo já da radiação ionizante, né? Agora aqui não, não ionizante, né? Gente, né? Então não preciso nem falar, né? Laser, né? Ele é usado hoje em dia na medicina, né? É luz, tem uma característica, eu vou explicar o que que é realmente um laser, né? Mas a gente tem laser, né? Não só para apagar tatuagem, né? A parte dermatológica, procedimentos estéticos, né? É, meninas, né? Vocês que são mais afeitas a esse tipo de coisa, né? É, né? Vocês sabem, né? Faz esfoliamento a laser, né? Não tem um lance assim, né? Esses tempos atrás, aí, antes da pandemia, um dia eu cheguei aqui no laboratório, a aluna estava com a cara desse tamanho, vermelha, né? Toda queimada. O que que você fez, meu Deus do céu? Aí eu fiz um tratamento a laser e tal, não sei o quê. Aí eu falei, putz, se submete a cada coisa, né? Assim, machuca, né? Para apagar. A gente tem, né, na oftalmologia, né, cirurgias a laser, né? A gente usa mais laser, né, na questão oftalmológica, né, para cauterização, né? Você foca o laser de tal maneira que a luz é intensa o suficiente para poder queimar. Você também tem bisturis a laser, ou seja, para fazer cortes extremamente precisos, muito mais do que você consegue fazer com um bisturi convencional, né? Você tem na odontologia, né? Clareamento
de dente, né, a laser, né, tem também, né, bisturis a laser, cauterização a laser, né, enfim, né, então é extremamente utilizado, né. O laser, né, ele é uma sigla, né, que ele significa, do inglês, né, Light Amplification by Stimulated Radiation. Radiação estimulada, né, amplificada, na verdade, assim, amplificação de luz por radiação estimulada, né. Esse ele foi inventado, construído, né, só na década de 60, né, pelo Theodore Maiman, né, mas os conceitos dele, né, do laser, vêm desde o início do século XX, e quem fez essa ideia, né, quem criou essa ideia foi o Einstein, tá? Então, de novo, rapidinho aqui, ó, né, vou colocar um sisteminha de 2 níveis. Você tem aqui, ó, uma condição, né, uma energia E1, uma energia 2, né, aqui, ó, de baixo para cima, vai aumentando a energia, tá? Então, E2 é maior do que 1. Qual é a condição de mais baixa energia? É a favorável, estou pensando em elétrons lá no átomo, tá? Beleza? E aí, você tem o fenômeno de absorção, né, que nem a gente já fez. Se a gente jogar, né, um laser aqui, uma luz, fóton, né? Esse cara pode absorver, pular lá para cima, né? Caso, né, para que isso aconteça, a energia do fóton, que é H vezes a frequência da luz, né, tem que ser igual à diferença de energia, E2 menos E1. Isso é a absorção, joia? E quando ele emite, né, então, a absorção. O contrário, né? Quando ele já está lá em cima, ele vai tender, né, a transitar para a condição de mais baixa energia, né? Aqui continua tendo aqui, né, E2 e 1. Só que aqui ele vai dar o foto que ele tinha absorvido para mim. E a energia do fóton continua sendo a diferença entre os níveis de energia, né? Então aqui a gente tem emissão. Então essa é a palavra importante, emissão. Então, emissão de radiação estimulada. O que o Einstein fez? Pensou, né? Pensou, né? Qual que é a ideia do cara? É que ele pode emitir, uma vez ele estando aqui em cima, né? Essa é a condição inicial. Se você fizer passar um fóton aqui, perto dele, o desenho do fóton tá, né? Perto dele, esse fóton, né, estimula o elétron a transitar. Ah, mas ele não iria transitar? Sim, mas ele, nesse caso, né, ele diz assim, ó, espera muito não, cara, já pula lá para baixo. Quando ele passa aquele fóton ali, ele transita e emite um segundo fóton. Ou seja, você entra, né, com eita, um fóton número um fóton número 2. Você entrou com um fóton, saiu com 2 fótons. Entrou com um,
sai com 2. O que que acontece? O que que é isso? Amplificou, né? Porque você tinha um fóton, passou a ter 2 fótons. E por que que você fez isso? Porque você estimulou ele a emitir. Qual que é a característica, né? Esses 2 fótons são iguais. A energia do fóton 1 é igual à energia do fóton 2. E eles têm uma outra característica que eles são, além de terem a mesma energia, eles vão pensar assim, eles vão estar juntinhos, eles vão estar em sincronia, né? Ele vai formar uma luz, né, em que todos os fótons estão juntinhos, né, no tempo ali na ondinha, é uma luz coerente. Né? Então, uma luz cuja energia dos fótons é a mesma e eles estão juntinhos no tempo, na ondinha, é a característica de um laser, de uma luz laser. Né? Então, por isso que ele chama, né, amplificação de luz por radiação estimulada, tá? E isso é uma ideia do Einstein, lá do início do século XX, tá? Beleza? Então, esse é a característica principal. Então, ele é muito usado, né? Eu não vou nem entrar aqui em detalhes, por exemplo, de cromoterapia, sabe aquela cura com luzes? Né? Hoje em dia tem muita... A palavra certa é charlatanismo, né? Mas charlatanismo sempre teve, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola, no princípio, quando os caras fizeram, era um xarope, né? Um remédio, tal, não sei o quê. Tinha muito disso no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX, né? Tinha muita coisa. Aí o que que aconteceu? A galera começou a regulamentar muitas coisas, falou assim, opa, peraí, não é bem assim, aí botou ordem na casa, o século XX foi indo bem, né? As coisas estavam evoluindo nesse sentido, tal, tudo mais, mas aí, fim do século XX, início do século XXI, o trem descambou, né? Desculpa, né? Mas hoje em dia tem um montão de coisa aí, fake news no sentido, né, de terapias, né? O cara fala assim, cura quântica. Putz, né? Sai dessa, corre, né? E querendo ou não também falar, né? Tem gente que, né? São terapias que não têm comprovação científica, né? Ah, vamos dizer assim, é mais uma questão empírica, né, associada à acupuntura, é tradição, né? Talvez tem precise ainda de ser comprovado. É o caso da acupuntura, claro. Não estou falando que é charlatanismo ainda nesse caso. Mas a homeopatia, né? A homeopatia tem estudos já bastante sólidos demonstrando que tem mais um efeito placebo ali, no sentido de que o cara toma um remédio e aí, opa, estou medicado, aí melhora, né? Agora, constelação familiar, homoterapia, essas coisas, né? Cura quântica. Aí tá viajando já na maionese, né? Desculpa. E olha só, sendo sincero, gente, olha, isso é muito importante, isso é muito sério, né? Quando a gente aceita essas coisinhas, né? Ah, tudo bem. Ó, eu conheço casos assim de que ó, o cara faz tratamento homeopático para asma, beleza, né? Então ele toma lá as gotinhas e tal, tudo mais. O médico responsável, né? Ele vai administrando aquilo ali.
o camarada tem uma crise de asma, quase morre, ou então, né, um evento que evolui para uma pneumonia. Cara, o médico responsável fala assim, pô, não tem jeito de tratar, né, uma infecção bacteriana que levou a uma pneumonia, né, com gotinhas, né, homeopáticas, o cara corre pro tratamento alopático, né, senão o cara morre, né, você corre um sério risco de morrer, né. Quando a gente aceita muito essas coisas, a gente acaba descambando, né, como descambou agora durante a pandemia, né, para esses tratamentos aí de alternativos, né, vamos colocar assim, usando uma boa palavra, né, alternativos, né, que são falaciosos, né, mentira, e que, né, não vou ser bonzinho, não, né? Que chega a ser criminoso, porque acaba levando pessoas que tomaram esses remédios aí à morte. Porque pensa assim, eu tomei o remédio para piolho para matar o vírus, estou protegido, saio para a rua, pego o vírus, pode ser que não aconteça nada, mas como vocês viram aí durante a pandemia, muita gente morreu, pode ser que o cara morre. Quanto será que desses 620 e tantos mil que morreram aí, não morreram porque estavam enganados? Se uma pessoa morreu, já é, né? Toda vida é importante. Se uma pessoa morreu por conta disso, já é um caso para ser discutido, né? Mas com certeza, né, muitos outros. Não foi só um caso, né? Os técnicos aí, os especialistas da área aí, estimam aí, comparativamente, né, a mortalidade por, por milhar de habitantes e tal, né? Do Brasil, ela é acima da média mundial. Então, o que tem acima da média mundial é o quê? Avaliando, né, o que aconteceu nos outros países e o que aconteceu aqui, né, os caras estimam aí em torno de 100 a 200 mil mortos por conta dessas terapias, né, sem comprovação científica, né? É muita gente. Bom, para terminar, falando já de terapias falaciosas, e aquelas histórias do colchão magnético? Você vê na internet, na internet, na, na TV também, né? Qual é o efeito de campo magnético sobre o corpo humano? Cientificamente comprovado, tá? Praticamente nenhum, tá? É praticamente nenhum, beleza? Tá, já te adianto. Existem reações químicas, como vou falar daqui a pouquinho para vocês nesses últimos minutos, né? Que são influenciadas na presença de campo magnético, né? No nosso corpo em específico, né? Os estudos mostram que o que realmente começa a dar errado é com campos da ordem de 8 Tesla para cima. Então já saí das radiações. É biomagnetismo, né? Então, o que realmente, né, começa a ser perigoso para a gente, até certo ponto, né, são campos magnéticos, né, maiores, né, superiores aí a 8 Tesla. Mas 8 Tesla é muito campo? Será que num ímã de geladeira tem Tesla? Tem um Tesla? 8 Tesla é um campo extremamente grande. Só para vocês terem ideia, o campo magnético terrestre normalmente é tão pequenininho, né? Ele é da ordem de 0,7 vezes 10 a menos 4 Tesla. Vamos arredondar em ordem de grandeza, é 1 vezes 10 a menos 4. O que é isso aí? É 0,0001 Tesla. Esse é o campo magnético da Terra, tá? Para a gente ter 8 Tesla, a gente consegue, né? Só vou falar aqui com vocês, com bobinas
super condutoras. Se eu pegar um fio de cobre, enrolar ele para fazer um eletroímã, né? É muito, mas não tem como eu fazer um campo de 8 Tesla, né? Ué, é só passar corrente, Hugo. Passa corrente, mas ele esquenta tanto que ele, né, acaba até abre o circuito e você não consegue chegar nos 8 Tesla, tá? Eu tenho eletroímãs, né, que seriam chamados de eletroímãs aqui, né? Como corrente de 20 amperes, tá? Eu consigo produzir 0,5 Tesla em bobinas de cobre aqui no meu laboratório. Tá? Então, quando eu ligo essa bobina, eu não estou nem aí para ela, né? Não faz efeito nenhum no meu corpo, tá? Beleza? Então, essas histórias aí de colchão, travesseiro magnético, né? Os caras também vêm com um imãzinho passar no meu ombro aqui para melhorar a luxação, essas coisas. Esquece, velho. Né? Esse cara que vai fazer passar um imãzinho no você está fazendo uma massagem. E isso a massagem pode ajudar, né? Mas não por conta do campo magnético. Beleza? Porém, existem seres vivos que fazem uso de campo magnético. Comprovadamente, né? Existem bactérias, mas é isso eu já vou colocar aqui, que eu não falei antes, né? Esse aqui é um exemplozinho, né? Esse aqui é o norte, nosso norte geográfico, o sul geográfico, e o planeta Terra, né? Ele tem um campo magnético, que a gente vai colocar aqui, um pouquinho torto em relação, né? Em que aqui a gente tem o polo sul magnético e um polo contrário, polo norte magnético e o polo sul. As linhas de campo saem do polo norte e vão para o polo sul, tá? E é fixo esse eixo aqui, né? Não, ele tem um certo ângulo, né? É, que a gente chama de uma área da geologia que chama de geomagnetismo, né? Isso aí inverte com o passar do tempo, tá? Roda com o passar do tempo a ponto de inverter polo norte com polo sul. Tá? E esse campo magnético terrestre aqui, ele é super importante para a vida na Terra, tá? Ele impede, né, que partículas que a gente chama de raios cósmicos, olha só que legal, olha só. E esses raios cósmicos são o quê? São partículas que vêm do cosmos, principalmente de quem? Do Sol, tá? O Sol não é uma coisa bonitinha, fechadinha. Aquilo ali é uma caldeira, né? Vamos pensar assim, né? As partículas que estão ali estão em constante movimento, tem uma dinâmica, uma cinética. E de vez em quando, né, a coisa ali explode, né? Explode e joga partículas no espaço, né? E basicamente o que que é? É hidrogênio, prótons, tá? E joga próton para tudo quanto é lado, né? E próton tem carga, né? Carga em movimento, corrente elétrica. Então, essas partículas, né, carregadas, né, com carga, todo mundo aqui com carguinha positiva, corresponde a uma corrente elétrica, um I de corrente elétrica. Né? E corrente elétrica, se ela chegar e passar por mim, ela me queima, ela é prejudicial, né? Só que devido a esse campo magnético da Terra, essas partículas carregadas, elas
chegam no planeta Terra, elas são desviadas por conta do campo magnético terrestre. Então, ele impede que essas partículas, esses raios cósmicos, cheguem aqui na Terra e danifiquem, matem a gente. Tá? Você já deve ter ouvido falar assim, ó, já que estão falando de charlatanismo, né, essas coisas e tal. Tem uma galera né, que acredita que esse campo magnético, esse geomagnetismo da Terra, ele é tão ainda uma incógnita, tem tanta coisa aberta ainda, né, não se sabe ainda a respeito da origem dele e tal, tudo mais, né, que os caras falam que isso daí foi feito e ele protege tanto a gente, sem ele a vida da Terra não existiria. Por exemplo, né, geologicamente o planeta Marte é morto, né, não tem atividade geológica lá, não tem vulcão, teve, mas não tem mais, né? Então ele morreu, entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Então ele não tem mais ali um campo magnético tal para proteger ele. Então ele é bombardeado com raios cósmicos, tanto é que ele, não, a princípio, não se sabe ainda, mas não tem vida, né? Então ele é tão perfeito, funciona tão perfeitamente para a gente que os caras acham que foi algum alienígena que veio e colocou ele aqui como se fosse um projeto para a vida que existir, né? Esses que eles chamam de os teóricos, né? Dos deuses astronautas, né? Quem assiste The History, canal The History, né? Na TV paga, tem lá Alienígenas do passado, um é, clássico. é clássico, isso mesmo. Os caras falam, mas é perfeito, cara. Por isso que eu falo assim, pô, a vida ela é um evento muito singular, deve ser um evento muito singular mesmo no universo, mas estatisticamente provável, tá? Por quê? Porque é muito grande o número de estrelas e, consequentemente, de planetas. Mas aqui no nosso planeta, as coisas são tão perfeitas, né? Que eu não acredito que seja um Deus e tal, mas é que aqui aconteceu a vida exatamente porque, desculpa eu falar a palavra, né? Cagou de ser assim, deu sorte de ser assim, entendeu? Tá? Por exemplo, já falei para vocês da camada de ozônio, né? A vida nasceu no mar, né? Bactérias, microplânctons, né? As diatomáceas lá, principalmente, né? Produziram oxigênio, inundou a atmosfera, oxigênio irradiado pela luz ultravioleta do Sol se transforma em ozônio, ozônio blinda, né? Absorve o UV, não deixa o UV chegar na superfície da Terra. Aí a vida sai do mar, que estava protegido dentro da água, e aí pode ir para a Terra. O cara é perfeito, né? Ah, enfim, né? Biologia é da hora também, tem muita física, né? Então, mas o que é importante aqui, né? Importante aqui que você vê que as linhas, como no imã, né? Elas são curvas, né? Então, se a gente, por exemplo, partir aqui do Equador, né? O campo magnético no polo, no hemisfério norte, ele vai ter uma componente, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o centro, né? Então, e aqui a horizontal, então a componente é para baixo. Um outro ponto aqui no hemisfério sul, vamos pegar aqui de novo, perpendicular, a horizontal, né? A horizontal ela muda, né? Na superfície da Terra, né? Vai mudar. Enquanto que aqui embaixo a componente é para, eita, é para cima. Então, aqui a gente vai ter uma componente, né? Que ela é, na verdade, né? Aponta para o sul magnético, que é o nosso norte geográfico. Aqui, ó, ela está apontando para cima, para o ponto norte geográfico. A bússola funciona assim em qualquer ponto da planeta Terra. Porém, tem uma componente, né? Vai ter uma componente que muda. No hemisfério sul, ela está para cima, na vertical, para cima, enquanto que no hemisfério norte ela está para baixo na vertical. O campo magnético tem essa
particularidade. E aí, então, o que acontece? Normalmente, o que se verificou experimentalmente é que os seres vivos que fazem uso, né, do campo magnético terrestre, eles não funcionam como uma bússola, apontando sempre para o norte. O que eles percebem é a componente perpendicular aqui, né, ou seja, na vertical. Né? Se eu estou indo do Polo Norte para o Polo Sul, né, do Polo Norte, essa componente, esse vetor campo magnético terrestre, está para baixo. E à medida que eu vou indo para o sul, ele vai diminuindo, diminuindo. No Equador ele é zero, né? Você só tem, né, campo magnético na horizontal, então não tem componente vertical. E no hemisfério sul ele passa a apontar para cima, então ele está para baixo, vai diminuindo, zero, e passa a ser para cima no hemisfério sul, né? Existe então, como eu falei com vocês, né? Bactérias, elas são super interessantes, né? Do ponto de vista biológico, né? Elas têm estruturas, eita, longe um pouquinho, internas, né? Que são cristalzinhos de material ferromagnético, né? O cristalzinho, ele por si só, na presença do campo magnético, ele se orienta, ele tem momento de dipolo magnético, né? Eles são revestidos, né? Tem membranas, né? Magnetossom, né? Em volta dele. Só que ele por si só, né? Não ajuda a bactéria, né? Aí o que olha só, eles têm na verdade um conjunto grande de unidades magnéticas que são presos ao longo de uma linha, formando um filamento. É como se a gente tivesse um imãzinho, pega um outro imã, liga no outro, pega outro imã, liga no outro, e cada um deles se soma para dar um imã grandão, né? E ela usa, né, essa orientação perpendicular para fazer o quê? Para descer ou para subir. Aqui tem uma imagem de microscópio desses filamentos com cristalzinhos, né, magnéticos. Tem uma outra imagem bonitinha aqui. Esse é o cara, né, muito conhecido. Aqui tem um flagelo, né, para um lado, para o outro, para se movimentar nas duas direções, né? Agora, tem também a questão do movimento de pássaros, né, migratórios. E os caras falam assim, ó, o cara deve seguir a orientação magnética da Terra, né? Só que isso aí, cara, ao longo dos anos, ele sempre foi muito controverso, tá? Porém, no ano passado, né, os caras conseguiram, sempre teve uma suspeita, tá? Esse é um artigo do ano passado, né, de junho do ano passado, tá? Da Nature, né? Os caras conseguiram fazer, demonstrar, né, em laboratório, não no pássaro vivo, tá? Olha só para vocês terem uma ideia, né? Que uma molécula que tem no olho, os caras sempre desconfiaram disso. Então, mas dessa vez, nesse artigo, os caras conseguiram demonstrar que funciona, né? Que é chamada de criptocromo 4, tá? Ela é sensível, né, à presença de campo magnético. E ela participa, ela está lá, né? Lembra dos bastonetes, da galera das células que são responsáveis pela detecção da luz, né? Então, essa é uma molécula, que elas são sensíveis à luz, né? Ela está presente ali no sistema ocular, né? Um dos próximos tópicos é parte da visão, né? E ela é sensível. Então, os caras conseguiram demonstrar como ela é sensível ao campo magnético. Demonstrar experimentalmente. Os caras tinham essa suspeita. Não, o cara foi lá e, né, demonstrou que ela realmente é sensível, tá? E aí eles especulam, ainda é uma especulação, né? Que, na verdade, como é que o pássaro, né, percebe o campo magnético? Como está na visão? E por que eles acharam isso? Eu estava me esquecendo de dizer.
Porque, olha só que interessante, cara. Se você pega o pássaro e coloca ele dentro de uma caixa escura, preta, né, sem luz, ele perde essa noção de norte-sul. Se você ilumina ele com uma luz específica, ele perde essa noção de norte-sul. Os caras, então, achavam que estava no olho, estava ali, né? E aí os caras conseguiram demonstrar. Então, o que eles especulam? Eles especulam que, né, a orientação é feita assim, ele vê de uma maneira mais clara ou mais escuro, de acordo com a orientação do campo magnético. Então, por exemplo, se ele quer ir para o sul, por exemplo, né? Ele olha na direção e vê assim, não, aqui está mais claro, então é para cá que eu tenho que ir. Aqui está mais escuro, não. Na hora que ele estiver voltando, o contrário. Então ele vai vendo aonde está mais claro e vai pelo caminho que está claro. Olha que ideia interessante. Você vai pelo caminho que está o quê? Mais iluminado, não é isso? Você não sai andando pelo escuro, não é isso? E esse é um artigo muito recente. Então, a questão é, terminando já a aula, né? É controverso, está ainda muito, muito em aberto, tem muita coisa ainda para ser feita. Importante, campo magnético dificilmente influi no nosso corpo, tá? E que realmente é importante para a gente nesses dois tópicos é a questão da luz e da luz ionizante, beleza? Termino por aqui, 10h40 certinho, tá? Agradeço a atenção de vocês e estou ainda colocando, falar mais uma vez, né, à disposição para a gente